Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Então, meus irmãos, ontem, eu trouxe a Lei de Amor, maravilhosa. E sabe, meus irmãos, eu vou continuar trazendo mensagens desse livro, que ontem eu esqueci de falar sobre os autores, os livros são 25 leis bíblicas do sucesso. E eu passarei todas para vocês. Aos poucos eu vou passando todas, podem enumerar. Então, os autores são dois. São William Douglas, juiz federal no Rio de Janeiro, professor universitário e autor de 35 livros. Primeiro colocado em vários concursos públicos. Seu maior sucesso editorial é Como Passar em Provas e Concursos. Ele é palestrante, muito requisitado, já falou para mais de 1.300.000 pessoas pelo Brasil. Faz parte do movimento Educafro, que quer dizer Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes. O outro autor é Rubens Teixeira, é diretor financeiro e administrativo da Transpetro, analista do Banco Central, professor, escritor e palestrante. É formado em Engenharia Civil, Direito e Ciências Militares, com mestrado em Engenharia Nuclear. Sua tese de doutorado em Economia e sua monografia de Direito foram premiadas. É membro da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Os autores, fazem parte da Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno e dos Juristas de Cristo. Olha que lindo! Então, hoje eu vou trazer uma outra lei, do livro. A Lei da Alegria. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Está em Filipenses, na Bíblia, capítulo 2, versículo 14, ou de 2 a 14, Quem gasta seu tempo com queixas e murmurações, perde os ganhos e não conhece os efeitos maravilhosos da lei da alegria. A Bíblia chega a mencionar expressamente: regozijai-vos sempre, e também em tudo dai graças. Isso é em Tessalonicenses 5, 16, 18 e Filipenses 4, 4. Obviamente, quem dá graças a tudo e sempre se alegra, não pode ser alguém que fica se queixando. Há pessoas que passam a vida reclamando do que lhes aconteceu, o que faltou, o que não deu certo, quem lhe traiu e assim por diante. São pessoas incapazes de colocar o carimbo de caso encerrado em seu passado, que não consegue aprender com os erros e derrotas e seguir em frente. É como se diz: se a vida nos dá um limão, devemos fazer uma limonada. Veja o que a reverenda Helena Alves Silva, da Universidade Metodista, conta sobre Esther, rainha da Pérsia. Há uma história na Bíblia que narra a vida de Esther. Essa moça foi criada por seu tio, depois da morte de seus pais. Fazia parte do povo judeu e vivia a experiência de ter sido tirada de sua terra e viver em terra estrangeira. No reino da Pérsia, a mulher não tinha valor nenhum aos olhos do rei e dos seus súditos. Esther foi elevada ao trono para substituir Vasti, antiga rainha, punida com rigor por não atender a um chamado do rei, desobedecendo suas ordens. Apesar de todas as circunstâncias adversas na vida de Esther e de sua família, da realidade em que vivia e dos desafios de estar ao lado de um rei que a escolheu apenas por sua beleza, ela adquiriu papel central nesta história do povo judeu, como heroína e libertadora. Os judeus foram ameaçados de morte e envolvidos numa intriga promovida por Hamã,
principal dos príncipes do rei Assuero, que queria vê-los inclinados e prostrados diante dele. Esther interveio junto ao rei e garantiu que a intriga fosse esclarecida. Sua ousadia fez diferença, pois ao deixar toda a experiência negativa de sua trajetória de lado, ela se colocou como forte e guerreira. O final da história é a vitória comemorada com uma grande festa, tradicional ainda hoje entre os judeus, chamada Purim, ou Dia de Sorte. Da história de Esther e de tantas outras mulheres fortes na Bíblia, podemos tirar uma lição. Não adianta ficar reclamando do que fizeram de nós, nem mesmo do que a vida proporcionou ou condicionou a cada uma e a cada um de nós. Importa é saber que no lugar onde estamos podemos fazer diferença. Ou ainda, como dizia Sartre, eu posso não ser responsável pelo que fizeram de mim, mas sou responsável pelo que eu faço com aquilo que fizeram de mim. Outra história fantástica é a do José, filho de Jacó. Vítima da inveja de seus irmãos, José chega a ser vendido como escravo e é levado ao Egito. Ele vai parar na casa de um homem rico chamado Potifar, onde cresce, trabalha e se torna uma pessoa de confiança. Mas a mulher de Potifar quer ter um caso com ele, e quando José a rejeita por lealdade ao chefe, acaba sendo preso injustamente. Não há notícia de que José tenha se queixado desses infortúnios. Na cadeia, ele continua agindo de forma correta e ajuda várias pessoas. Passado um bom tempo, ele é liberto e se torna o primeiro ministro do Egito, ao interpretar um sonho do faraó e prever um período de 7 anos de fome e escassez. Sua história está no livro do Gênesis, a partir do capítulo 37, e é um excelente caso de sucesso profissional. Fala-se que quando Deus não muda as circunstâncias, é porque Ele quer mudar você. José do Egito foi vítima de várias injustiças e intrigas, mas sempre manteve um comportamento ético de trabalhar bem e ajudar a quem pudesse. A cada capítulo de sua vida, ele ia agregando conhecimento, experiência e deixando registros positivos. Em vez de reclamar, ele agia. Em lugar de lamentar, aprendia. Sua história mudou por causa da bênção de Deus, mas também por sua forma de reagir. Todos sabemos quão irritante é ter que conviver com um profissional reclamão. Evite ser você essa companhia desagradável. E agora vou encerrar com essa frase de Francisco de Assis. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Com essas belíssimas lições, eu deixo vocês desejando um ótimo fim de domingo, uma excelente semana, com um sono maravilhoso, tranquilo e um alegre despertar, cheios de vontade de viver e de vencer. Assim, uma boa noite, deixe o joinha no nosso canal para a gente prosseguir, né? E uma boa noite.